Olá, boa noite, bem-vindos a esta meditação, uma meditação especial que estamos fazendo, que eu estou fazendo este final de semana e no início da semana que vem. Nós vamos estar em Toulouse, numa conferência batista, regional batista, e eu decidi fazer então essa meditação, que na verdade é a base de nossa mensagem para o culto do dia 26 de junho de 2022. Que cada um possa se queixar de seu próprio pecado. Não sei se você já ouviu, mas a gente ouve muito, a gente mesmo já deve ter falado, né? A culpa é do meu irmão, ou dos meus irmãos, ou das minhas irmãs. Ou então as pessoas vão dizer, eu não venho mais nessa igreja, porque nesta igreja não tem amor. As pessoas são ruins, ninguém me ama. Não existe hospitalidade nesta igreja. Eu até ouvi uma senhora numa igreja onde fui pastor dizer, o meu problema é porque o prefeito desta cidade é muito ruim. É por isso que eu sou do jeito que eu sou. O que nós deveremos dizer? Segundo as escrituras, nós deveremos dizer, a culpa é minha. Eu não venho nesta igreja porque eu não conheço o amor de Deus. Eu sou uma pessoa ruim, eu não amo ninguém e eu não pratico hospitalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Lamentação de Jeremias, capítulo 3, verso 39, diz o seguinte, por que o homem que vive ainda se queixa? De que ele se queixa? Que cada um se queixe de seus próprios pecados. Que cada um se queixa de seus próprios pecados. Você vai dizer, eu já disse, talvez ainda digo, não é culpa minha. Agora, se a culpa não é sua, ela é de quem? De Deus, talvez? Vamos ouvir então o que Tiago nos diz no capítulo 1, verso 13 a 15, 13 a 15, vamos colocar em português, vai ser mais interessante do que em francês, porque vai ser melhor para a gente numa meditação em português, não é mesmo? Vamos ler então em português. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. A culpa não é de Deus, não é Deus que te tenta. Você é tentado pelos seus próprios desejos ruins, que nós chamamos aqui de concupiscência. São esses desejos ruins que te seduzem e arrastam. Aqui você pode pensar na pesca. Quando você vai pescar, você coloca no anzol algo que vai seduzir e enganar o peixe. O peixe não morde pensando, eu vou morder e você pega, vão me fritar, vão me comer cozido e tudo mais. Um ensopado de peixe que é uma delícia. O peixe pensa que é comida, por isso que ele é pego. É o que o seu mau desejo faz. Quando você é tentado, você é seduzido, é enganado pelo seu próprio pecado. Não pelo pecado dos outros, mas pelo seu próprio pecado. E não é Deus quem está te enganando aqui. É você que se deixa enganar. A tentação só produz morte. Porque o salário do pecado é a morte. É por isso que nós precisamos prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. Porque você pode dizer o que você quiser. Botar desculpa, dizer não é culpa minha, vai fazer mal para você de qualquer jeito. Interessante na história da queda de Adão e de Eva, é interessante observar o comportamento do homem e da mulher nesta história. Vamos ver como eles se comportam, os dois, em Gênesis capítulo 3, versos 9 a 13. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Deus perguntou. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? E Adão deveria dizer, sim, eu comi. Não, ele não vai dizer isso. Ele diz o seguinte, o homem respondeu, foi a mulher que você me deu. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Nem Adão, nem Eva não vão dizer, me perdoe. Porque a culpa, a gente pensa, sempre é de outra pessoa. Mas não é assim que Deus vê. Se você se queixa de pecado, é do seu próprio que você se queixa. Isso é muito importante você saber. Porque você pode passar a vida toda achando que a culpa é dos outros. Do presidente da República, por exemplo. Aqui na França o pessoal vai dizer, se ela for a Macron, é a culpa do Macron. Não, a culpa é sua. Você nunca vai ser julgado pelo pecado do outro.
você só será julgado pelo seu pecado não perdoado. Se você não pedir perdão pelo seu pecado, se você não se arrepender, você é julgado por este pecado, não pelo pecado do outro. Seria uma injustiça. Nessa igreja não tem amor. Como assim não tem amor? E você? Você tem amor na sua vida? Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, você vai estragá-la. Não foi eu quem disse, já foi dito por uma outra pessoa. A mulher que o Senhor me deu, diz Adão, ao invés de dizer eu fiz uma besteira, foi a mulher que fez. E a mulher, coitada, aqui, ela, para quem vai ser culpa de quem? Além do marido, que já disse que é a culpa dela, e de Deus só tem a serpente. Então ele vai dizer, foi a serpente que me enganou. A serpente enganou, mas foi ela que pegou. A serpente não empurrou, não enfiou o fruto na boca da mulher, nem do homem. Culpa da mulher, culpa da serpente. E lá no Brasil o povo diz é o inimigo, né? É bom que a gente nem precisa traduzir. Eu tentei traduzir isso em francês, o pessoal não entende muito. É o inimigo está furioso. O povo faz um monte de besteira e depois fala que é o inimigo. Mas vamos voltar, falando sério, vamos voltar então a esse texto de Tiago, que é um texto maravilhoso, maravilhoso. Há uma solução, minha gente, né? Muito importante saber que há uma solução para este problema. Vamos ouvir então o que Tiago está dizendo no que vem depois do texto que ele fala da tentação. Ele diz no verso 16, não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Então a gente tem três coisas aqui importantes: a graça, a redenção e quem nós somos agora. Muito importante isso. É isso que vai te ajudar, na verdade, a enfrentar a situação difícil em que você está, quando você vai sempre achar que é a culpa dos outros. Você não precisa disso mais. Se você está em Cristo, não precisa. Você é mais do que vencedor, diz Paulo. Por quê? Porque toda graça excelente e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Ou seja, não é você que tem que fazer coisa alguma, Deus já fez. Talvez você sente o peso da culpabilidade. É tão difícil você carregar esse fardo que você diz é porque... Ou você é aquele crente, já ouviu falar do crente Gabriela, né? Quem é jovem talvez não tenha conhecido, mas eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não, isso é coisa do diabo mesmo, isso é coisa do inimigo. Você não tem que ser sempre assim. Você pode ser completamente transformado. É o que ele está dizendo no versículo 18 do capítulo 1. O Tiago está dizendo, Deus nos gerou de novo. Segundo a sua vontade, segundo a palavra da verdade. E Jesus disse, eu sou a verdade. Paulo, quando escreve aos Romanos e aos Efésios, ele vai dizer, em Romanos, ele tem uma lista longa, que dura quase 3 capítulos, né? 2 capítulos e meio. E ele diz, vocês pagãos eram assim, assado, fazem isso, fazem aquilo. Aí depois ele diz, nós judeus também. No livro de Efésios, que é uma carta maravilhosa e mais curta, né? A Romanos também é maravilhosa, que é uma carta mais curta, ele vai dizer, vocês estavam mortos, nós também. Vocês, pessoal de Éfeso, vocês que são pagãos, estavam assim. Nós também estávamos. Andávamos segundo o príncipe deste mundo, nós estávamos mortos nos nossos pecados, nossas transgressões. E ele fala, nós também. Mas no livro de Romanos ele vai falar da justificação pela fé. No livro de Efésios ele diz, Deus nos ressuscitou em Cristo. Eu era errado, eu estava errado, as pessoas faziam coisas ruins, mas eu agora assumo a minha falta, a minha culpa, o meu pecado, e eu aceito a graça de Deus, aceito a salvação, a redenção, e agora eu sou uma pessoa diferente. Ele fala para que nós possamos ser as primícias do Senhor. Graça, regeneração, primícias do Senhor. E Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como Adão se sentia depois da queda? Por que ele não vem? Por que ele tem vergonha de Deus? Ele mesmo confessa, ele diz, eu estou nu. No livro de Apocalipse nós encontramos uma igreja que estava nua também, a igreja de Laodiceia. Ela diz, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não preciso de Deus. Não preciso de ninguém, de nada, eu tenho tudo. E Jesus diz, mas você está nua, minha filha. O que é estar nu no livro de Apocalipse?
é não ser coberto da justiça de Deus. É Apocalipse que explica isso, no capítulo 19. O povo do Cordeiro está todo o tempo, seria capítulo 7, capítulo 14, no capítulo 19, a igreja está coberta de branco. Olha só, vestida de branco. O que será? Será que Deus não gosta de cor? Não, o capítulo 19 nos explica. As vestes brancas é a justiça de Deus nos santos. E Paulo, nos escrevendo aos Coríntios, ele diz que Jesus se tornou justiça de Deus por nós, minha gente. Ou seja, você está revestido da graça, do amor de Deus, da paz de Deus, da alegria de Deus. Aí você não tem que ficar se justificando e dizendo é a culpa daquilo, é a culpa do outro, é a culpa da minha esposa. Por que o Senhor me deu essa esposa? É a culpa dela. A gente diz isso quando a gente não tem vergonha na cara, né? Ao invés de confessarmos os nossos pecados. Adão estava nu. E você? Você está nu? Ou seja, você não tem a cobertura da justiça de Deus? A igreja de Laodiceia estava nua. É por isso que Jesus, na igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, verso 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei com ele e ele comigo. Deus está nos convidando para jantarmos com ele. Agora, onde estava Jesus na igreja de Laodiceia? Dentro ou fora? Ele estava do lado de fora. A igreja não precisava mais de Jesus e por isso ela estava nua. Quanto mais independente a igreja querer ser de Deus, mais nua ela vai estar. Desprovida da proteção da justiça de Deus. É pela graça de Deus. Ele nos regenerou para que nós fôssemos, não para que fizéssemos, para que fôssemos. Olha que coisa linda, fôssemos dele. Quando você é dele, você faz, você produz. Porque o fruto é o resultado. Aliás, na língua francesa, na língua inglesa, na língua portuguesa, a palavra fruto é sinônimo de resultado. O fruto do seu labor. O fruto que você produz é o resultado da vida de Cristo em você. Quando você diz, não é minha culpa, é porque você continua nu. E você se esquece que Deus já te regenerou. Você não tem que ficar com vergonha. Quando você comete um erro, você volta, você faz aquela meia volta. É o que a palavra conversão quer dizer no grego. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. E o povo vai dizer as almas perecendo. Mas é isso, você se levanta com Cristo, sacode, levanta a poeira e dá volta por cima. Ou seja, você continua andando na direção de Jesus. Esse hino não está nem no cantor, nem na harpa, né? Nem é do Diante do Trono. Tem mais de 30 anos que eu saí do Brasil, então eu só conheço coisa antiga. Quantas vezes você pode voltar? Quantas vezes forem necessárias? E vai chegar um momento em que você não vai ter mais aquele desejo de ficar fazendo besteira. E nem de dizendo a culpa daquilo outro. Não vou na igreja porque na igreja não tem amor. Toma vergonha, que não tem amor no seu coração. A igreja de Cristo é santa e maravilhosa. O dia em que você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, você vai destruí-la. Que Deus tenha misericórdia de nós.